dia a todos que estão nos assistindo. Gostaria de deixar uma palavra dos Salmos 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor e que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia! A palavra do Senhor é viva e confirma, nos nossos corações, de que o Deus dos exércitos está conosco e Ele é a nossa torre segura. Então nós temos onde nos refugiarmos. Nós oramos, pedimos ao Senhor e Ele vem em nosso socorro. Esse cântico diz que eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar e o desespero me tomar. Amém? Vamos louvar ao Senhor, dizendo e declarando, com o nosso coração, de que nós temos um Deus tão grande que nos ama. Senhor Jesus, nessa hora te pedimos para que o Senhor venha ao nosso encontro. Venha, Senhor, com cada um que está assistindo este culto e aceita, ó Pai, os nossos louvores de coração, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Espero me tomar.
todavia me alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Crê nessa palavra do Senhor para tua vida. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Traga essa alegria para o seu coração, a alegria que vem do Senhor. É só Ele quem pode nos dar essa alegria. Amém. Essa quinta que passou da semana, nós tivemos um momento de comunhão online, né, com os irmãos da igreja. Foi um momento muito precioso em que a gente pôde estar intercedendo, né, por pedidos específicos aquela noite. E uma das irmãs comentou, né, durante a sua oração, que ela percebeu, sentiu, né, que a igreja permaneceu unida, mesmo durante a pandemia, cada um na sua casa, mas que os motivos que tinham, os pedidos de orações, né, nos uniam e estavam nos unindo naquela noite em espírito. E Deus vai fazendo a obra. Nós somos corpo de Cristo, a igreja Holiness de Presidente Prudente, né, uma igreja tão amada. E essa canção diz que a graça do reino de Deus é para mim e para você. A graça do reino de Deus, ela alcança cada um de nós. E eu convido você a cantar esse louvor nessa hora, dizendo que a graça, a glória, o amor do reino de Deus, ela é para mim e para você, porque nossa vida foi gerada em Deus para abençoar o próximo. A graça do reino de Deus é para mim e para você. Minha vida foi gerada em Deus para abençoar você. E Jesus nos edificará, nossas vidas frutificarão. Sou um vaso pra te amar e abençoar. A glória do reino de Deus é pra mim
Olá a todos, graça e paz. Queria convidar a todos vocês nesse dia a novamente aquietarmos os nossos corações, a nossa mente, enfim, todo o nosso ser possa se aquietar diante da presença do Senhor. Amém? E que bom saber de boas notícias, né? Ao finalizar em preparo a esta mensagem, né? Fiquei sabendo, né, do amor de Deus, da bondade de Deus, do poder de Deus sendo derramado sobre a nossa nação, sobre a cidade de Prudente e em particular sobre a vida de alguns irmãos, em particular o seu José, que teve que, né, internar por causa da Covid, mas eu fiquei sabendo, né, de que ele já está já saindo da UTI e que Deus continue a conduzir, né, essa fase, né, da vida do seu José. E nós ficamos com muita expectativa e continuamos a clamar para o restabelecimento, não somente dele, mas de muitas pessoas, né, de várias homens e mulheres que a gente tem ouvido, né, notícias. Amém? Deus é bom. Ok, amados, eu queria dar prosseguimento a uma conversa que nós tivemos há 2 semanas atrás, quando nós conversamos no livro de Romanos 5, né? E Romanos 5 dizem que é a essência, né? É o pilar, né, em que a igreja, que o cristianismo gira em torno, né, dessa verdade esta que nos diz sobre a questão da justificação, né? E isto nós definimos que justificação, então, é como um ato de Deus revelando que os homens pecadores, após arrepender-se, tornam-se justos, inocentes e livres da condenação eterna. Amém, amados? E comentamos que todo cristão justificado, isso é, todo cristão que é salvo, né? Então todo cristão, ele vive a bênção dessa justificação. E o apóstolo Paulo, então, ele nos trouxe dessas bênçãos daqueles que verdadeiramente, não por obras, não por méritos, não por religiosidade, mas, né, por simples graça, em nós entendermos e abraçarmos essa obra de salvação em Cristo Jesus. Então ele nos concedeu esta paz, não no sentido dessa paz de sentimentos, né? Mas uma paz de posição, de status, isto é, nos reconciliou como filhos amados, e éramos inimigos, né? E essa inimizade então foi quebrado e recebemos esta paz de uma maneira pontual, né? Absoluta, né? E definitiva na vida de todos nós. E em segundo lugar, o homem e a mulher que experimentou esta justificação, ele recebe a paz. Isto é algo que em que não somente esta paz, mas que esta graça, né, que é algo constante nas nossas vidas, tá? É algo presente, isto é algo que eu e você, nós temos agora o livre acesso para a sala do trono, né, onde todos nós podemos ter uma plena liberdade, comunhão, em adoração, em confissão diante da presença do Senhor. E por fim, né, nós dissemos que nós
vivemos num olhar de esperança da glória de Deus. Isto é, temos uma vida de esperança, né, com respeito ao porvir, a vida eterna. Que nós, né, possamos viver, né, na certeza, né, em que muitas pessoas do amanhã, onde muitas pessoas não têm certeza do amanhã, mas aquela pessoa que foi justificada, ele tem confiança, ele tem a certeza do amanhã, ele encara a finitude, isso é, ele encara a realidade até da morte de uma maneira sobrenatural. Amém, queridos? E hoje nós queremos dar sequência, né, esse capítulo 5, tá, de Romanos, e nós vamos conversar nos capítulos 3 a 5, tudo bem? Então, Romanos 5, 3 a 5, que nos diz assim, Romanos 5, 3 a 5, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Versículo 5, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Vamos orar? Querido Pai, nós acabamos de ler a Tua verdade. Verdade é esta que tem poder de transformar as nossas vidas, e que venhamos a estar sensíveis a essa Tua palavra, que venha nos transformar em áreas ainda que tanto nós precisamos, e declaramos que a Tua presença possa inundar cada família, cada em torno da mesa, Senhor, ó Pai, nesta manhã. É que nós oramos e nos alegramos por podermos ter esse tempo de podermos aquietar o nosso coração para recebermos da Tua verdade em Cristo Jesus. Amém. Amém, queridos. E baseado nesse texto que nós acabamos de ler, eu queria então rapidamente, né, conversar nessa temática. Não desista do processo de Deus, ok? Não desista do processo de Deus. Isto é, todos nós, né, do momento que nós abraçamos o cristianismo, somos desafiados a vivermos esse processo. Interessante que então o texto, né, que nós comentamos há algumas semanas atrás, nós finalizamos sobre essa questão, né, de um olhar, né, para com respeito ao nós gloriarmos na esperança da glória de Deus, tá? E agora então o apóstolo nos desafia a olharmos para a realidade do nosso dia a dia. Tudo bem? Qual que é a realidade tua, a minha, a nossa, do dia a dia? E que essa realidade tem a ver comigo ou com você? E o texto nos diz então, versículo 3, e não somente isto, tá? Mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Na versão NVI fala, também nos alegremos ao enfrentarmos dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança. Que desafio, né, irmãos? Muitas vezes nós temos recebido informações, talvez, do tipo, você está com a vida complicada, então aceita Jesus Cristo e que a sua vida vai ficar, talvez esse termo, né, um mar de rosa.
Não sei de quantos de vocês, né, entraram, né, na fé cristã, né, com essa mentalidade, tá? Mas quando a gente para e olha particularmente para esse texto, né, nos desafia, né, nos alegrarmos a enfrentar as dificuldades e provações, porque essas dificuldades e provações têm o porquê e o para quê. E quando fala em tribulação, né, é a ideia de guardar, mediante as tribulações, nós guardarmos a fé e ficarmos firmes mediante as dificuldades. Queridos, todo esse cenário que estamos vivendo há quase 1 ano e meio, creio que muitas das nossas famílias, muitos dos nossos profissionais, enfim, a sociedade, a própria igreja, nós temos passado por tribulações e problemas que têm gerado muitos sentimentos, pensamentos, né? E um tipo de um estresse, um cansaço, né? E a própria denominação tem se preocupado com, né, os pastores, e foi que se criado, né, um grupo, né, pelo Zap, em que nós, os pastores, podemos nos reunir, né, semanalmente, onde nós ouvimos, né, de uma maneira bem objetiva, uma pequena reflexão, e depois nós nos subdividimos em pequenos grupos, e lá nós então abrimos os nossos corações uns aos outros para sermos acolhidos e para orarmos uns pelos outros. E num desses encontros eu pude estar abrindo e compartilhando, né, de como tem sido a minha vivência, de como tem sido a minha vida, né, nesse primeiro semestre deste ano. E eu compartilhei dizendo, né, sendo repetitivo aqui, né, de que esse ano iniciou com essa questão do Covid, né, no sentido positivo, né, na minha vida, com isso o falecimento da parte, né, de parentes, né, da minha esposa Márcia, meu próprio sogro, ele pegou Covid, ele ficou até pouco tempo atrás, quase 3 meses aqui em casa, né, dando um apoio, um suporte para ele nesse sentido. E exatamente há 1 mês atrás, né, eu vinha a perder, né, o meu pai, né, e compartilhando isso, né, então com o grupo, uma pessoa disse: Pastor Gessé, realmente isto é muito triste, muito dolorido, né, mas saiba que Deus tem um propósito, né, e está te capacitando, né, você para desafios, né, em relação à sua vida, em relação ao seu ministério. Queridos, diante dessa palavra, né, desse irmão, e eu fiquei a pensar, mas será que não existe? Será que Deus não teria um outro meio, um outro jeito, né, de Deus tratar, né, com relação ao meu coração, com respeito ao meu caráter? Eu precisaria passar, né, por essas situações. E aí, quando eu deparo com esse texto que nós acabamos de ler, né, creio que é o caminho que Deus estabeleceu, né, para que eu pudesse, né, entender que existe um plano e um propósito mediante estas tribulações. Queridos, e entendendo de que essa tribulação, ela produz perseverança. Isto é, perseverança é a ideia de suportar o fardo, suportar as dificuldades, sofrimentos, sem perdermos a confiança em Deus. Queridos, vocês lembram no livro de Atos,
né? E no livro de Atos nos fala aqui, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Queridos, essa perseverança, né, estava no contexto. Qual era o contexto, será, da igreja primitiva? Com certeza era um contexto de perseguição, era um contexto de sofrimento, de muitos temores. E eles então, mediante esse tempo de tribulação, eles perseveravam na doutrina, né, dos apóstolos. Queridos, nas pequenas coisas da nossa vida, muitas vezes deixamos de atingir as coisas excelentes, né, por cedermos talvez às dificuldades, e nós retrocedemos diante das tribulações e deixamos de provar dessa bênção do perseverar. 1 Timóteo 1,12 nos diz: e por isso estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Talvez, né, nesta manhã ou nesse dia, você tenha talvez encarado de outra maneira com respeito a essa questão da tribulação. Mas quem sabe, né, mediante esta palavra, você possa encarar de outra forma essa questão das tribulações, tá? Esse peso, essa carga que você muitas vezes dá vontade de desistir, né? Deus nos fala: persevere, porque a tribulação, né, nos leva então a sermos homens e mulheres, né, perseverantes, que perseveram. E não somente isso, querido, veja no versículo 4, é um processo, né? Versículo 4, e a perseverança, experiência, tá? Os comentários nos dizem que essa questão da experiência, né, tem a ideia do ourives, né, aquele homem que trabalha com ouro ou com a prata, criando joias delicadas com um valor não apenas monetário, mas muitas vezes também artísticos. Para isso, né, o ourives então utiliza o fogo. Então, esta é a ideia, né? Eu e você estamos passando por experiência, isso é ter a aprovação de Deus e passarmos pelo fogo das tribulações. E esta experiência finalmente nos leva, né, a essa questão da experiência. E a perseverança, a experiência, e a experiência, esperança. 1 Coríntios 15, 19 nos diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Eu creio que se nós fizermos uma pesquisa talvez no Google, né, das últimas palavras, né, que as pessoas talvez tenham procurado, né, as definições, sei lá, talvez esperança seja uma delas, né? Vivemos em tempos de grandes desafios, em que as pessoas, né, querem entender esta questão, do que se trata essa questão da esperança. Sim, precisamos caminhar em esperança, mas dentro desse contexto de Romanos, entendemos que essa esperança, né, vamos dizer que não é mais simplesmente uma expressão gospel, né, ou uma frase mágica, né? A gente percebeu que essa questão da esperança tem os seus pilares, né?
que nós precisamos passar, temos que lidar com respeito a essa questão da tribulação. A tribulação é essa que nos leva a sermos perseverantes, e essa perseverança nos leva a termos experiências, né? E essa experiência então nos leva, né, a essa esperança. E como Paulo nos diz aqui, não uma esperança qualquer, né, duvidosa, mas como diz em Romanos, né, 5:5, finalizando, nos diz o quê? Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi concedido. Amados, não desista do processo que Deus tem realizado na sua vida. Não desista. Tá? O desafio nesta manhã é o convite do Espírito Santo de Deus. Nos convida a vivermos nessa esperança, que possamos enfrentar as tribulações que nos levam a sermos pessoas que buscam o exercício de uma caminhada na nossa fé espiritual em perseverança, e que possamos viver essa experiência real de sermos provados, aprovados por Deus, e assim caminharmos em esperança. Que seja, né, a sua oração nesta manhã, e que se em algum momento você pensou em desistir, essa palavra veio para nos aquecer o nosso coração. Vamos continuar, né? Vamos continuar, né? Não desista do processo que Deus tem realizado na sua vida, na sua família. Que Deus abençoe, né? Que Deus possa verdadeiramente ajudar a cada um de vocês a enfrentar essas tribulações. Que Deus abençoe, que tenhamos uma semana realmente nos cuidados do nosso Deus. Deus abençoe. Um forte abraço a todos. Amém.